Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja contigo neste dia e com os teus. E eu quero te convidar hoje a irmos ao estudo da palavra lá no livro de Josué, o capítulo é o 6, onde iremos estudar sobre a conquista da cidade de Jericó, onde a palavra irá nos ensinar como foi o processo, como se deu a conquista da cidade de Jericó. Isso é uma passagem bastante conhecida, mas é importante para nos edificarmos cada vez mais no caminho de Deus. Mas antes disso, eu quero te convidar a deixar o like e a compartilhar esse vídeo. Seja você um propagador da palavra de Deus. Você, cristão, discípulo, propague a palavra de Deus através desse vídeo ao teu próximo. Então vamos à leitura. Josué capítulo 6, versículo 1, vai nos dizer: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Então quer dizer que os cidadãos de Jericó já estavam cientes de que os israelitas estavam a caminho e de que eles iriam dominar a cidade. Então eles se preveniram e fecharam os portões. Prosseguindo na leitura. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Versículo 2. Então Yahweh falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Versículo 3. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante 6 dias. Eu quero trazer como tema principal desta palavra, meu irmão, de que nós devemos perseverar. Às vezes se faz necessário que a gente repita o processo para que o resultado dê certo lá no final. Mas às vezes nós, como humanos, queremos desistir na primeira volta que demos, ou na primeira condição e oportunidade que fazemos. Mas o Senhor nos ensina que devemos perseverar. Jesus Cristo nos ensina que aquele que perseverar até o final verá a glória de Deus, herdará o reino dos céus. E é por isso, meu irmão, que através dessa palavra eu quero te falar: persevere. Persevere no Senhor e naquilo que Ele diz ao teu coração. O Senhor falou a Josué que ele deveria dar uma volta na cidade e que esse processo seria repetido mais 6 vezes. Vamos mais uma vez à leitura. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar. Chofar, em hebraico, para nós, em português, trombeta. Feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E mais uma vez aprendemos aqui que no 7º dia eles deveriam marchar todos 7 vezes ao redor da cidade. Então no 7º dia eles iriam marchar 7 vezes ao redor da cidade. Não mais só uma, mas 7. Sendo que eles já haviam marchado uma vez por dia ao redor da cidade, durante 6 dias.
mas no sétimo deveriam marchar 7 vezes. Por isso que é importante perseverarmos no processo que Deus tem para nós, meus irmãos. Versículo 5. Então, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra. Isso ao 7º dia. E as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará, cada um do lugar onde tiver posicionado. Outro detalhe, é importante estarmos bem posicionados dentro do processo, do objetivo que Deus tem para nós. As coisas de Deus, ela não pode ser feita de qualquer forma ou desleixadamente. A obra de Deus, ela é feita perfeitamente, porque Deus é perfeito. E imagine nós, seres humanos imperfeitos, fazemos parte dos planos de um ser perfeito. Quanta honra e quanta glória a nós, seres humanos. Versículo 6. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes ordenou: tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 chofares, trombetas, e sigam à frente da arca de Yahweh. Versículo 7. Em seguida ordenou ao povo: avançai, marchai ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca de Yahweh. Versículo 8. Assim que Josué terminou de instruir o povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor partiram à frente, tocando seus instrumentos. E a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Versículo 9. Os guerreiros iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados marchava na retaguarda da arca. Durante todo esse tempo soavam os chofares. Por isso, meu irmão, é importante cumprirmos aquilo que o Senhor nos ensina e aquilo que o Senhor quer que viemos fazer. Se Ele nos diz que devemos soar a trombeta, o chofar, iremos soar durante todo o tempo que se fizer necessário. Se Ele diz que devemos rodear a cidade durante 7 dias, e no 7º dia rodear mais 7 vezes, iremos fazer, porque essa é a vontade do Senhor para conosco. E isso nos serve de exemplo para nossas vidas nos tempos atuais. Que devemos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós de desejo. Mesmo que o processo, meu irmão, para nós seja doloroso. Porque você não imagina o quanto deve ter sido doloroso, árduo e difícil para os israelitas, que já vinha de uma caminhada longa, que já vinha de um processo longo de 40 anos de deserto, que já vinha de um processo longo de 40 anos de sofrimento, de dor, de perdas, mas também de ganhos e de bênçãos no deserto. Estar diante de uma cidade altamente fortificada, com muros altíssimos e soldados bem preparados. Se voltarmos alguns capítulos atrás, veremos que Moisés envia os espiões para verificarem a terra de Canaã. E é escolhido um líder de cada tribo de Israel. E ao retornar esses 12, 10 dos 12 que foram, acabam passando para o povo uma mensagem negativa, uma mensagem de desmotivação, dizendo que o povo daquela terra era um povo alto, forte, bem armado, preparado, soldados de guerra, e que o povo de Israel não passava de um povo que era apenas funcionários,
empregados que acabaram de vir do Egito. Apenas pastores de ovelhas, agricultores e etc. Mas teve dois, Josué e Caleb. Esse mesmo Josué que se tornou o líder do povo de Israel. E Caleb foram os únicos que confiaram no Senhor e que creram no processo. Então, você imagina o quanto foi difícil para o povo de Israel estar diante de Canaã, estar diante de Jericó, e de ver tudo aquilo, e de simplesmente Deus dizer: rodeia a cidade durante 7 dias, e no 7º rodeia mais 7 vezes. Quando Deus é todo poderoso e poderia simplesmente, em uma ordem, as muralhas caírem e todo o povo de Jericó se entregue. Mas Deus, Ele quer algo de nós. Ele quer mais de nós. Ele quer ver o quanto nós somos fiéis aos seus propósitos, à sua vontade. E o quanto nós iremos perseverar naquilo que Ele nos diz. Prosseguindo, versículo 10. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: não bradeis nem façais ouvir a sua voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos dê a ordem, gritai, então bradareis. E ainda tem outra ordem. Josué disse que o povo não deveria gritar nem fazer barulho durante aqueles 6 dias em que eles estivessem rodeando a cidade, até que chegasse o 7º dia, em que ele daria a ordem que o Senhor havia dado a ele, para que o povo bradasse e gritasse, as muralhas e cairiam. Mais uma vez, o Senhor nos ensina que nós temos que acreditar nas suas palavras. Versículo 11. Assim a arca de Yahweh rodeou a cidade, contornando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento onde passaram a noite. Versículo 12. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Versículo 13. Os 7 sacerdotes munidos de 7 trombetas e marchando na frente da arca tocavam seus instrumentos durante a marcha. Os homens de guerra iam diante deles e a retaguarda seguia a arca de Yahweh. Enquanto marchavam, os chofares soavam continuamente. Versículo 14. No 2º dia, igualmente rodearam a cidade, mais uma vez, e retornaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. Versículo 15. No 7º dia, levantaram-se ao raiar da aurora, bem cedo, e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes seguidas. Versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, as trombetas, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. Então está na hora, meu irmão, de bradarmos. Será que o Senhor não quer nos entregar a vitória? Será o que nos falta é bradarmos? Será o que nos falta é gritarmos? Será o que nos falta é confiarmos no Senhor? Quando eu falo disso, eu não falo de coisas materiais. Eu falo de coisas espirituais. Será que aquilo tudo que pedimos ao Senhor, os dons espirituais, discernimento espiritual, sabedoria espiritual e também até as coisas materiais, será que não nos falta bradarmos e gritarmos, pois é chegada a hora da vitória? Versículo 17. A cidade com tudo que nela existe será consagrada a Yahweh como anatema, Herém,
para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Já sabemos da história de Raabe, de hebraico Raabe, e de que ela esconderam os espiões quando eles adentraram a cidade para fazer uma análise e levarem a Josué. Versículo 18. Mas vós guardai-vos do anatema, ficai distantes do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anatema. Não vos deixai mover pela cobiça, pois isso tornaria anatema o acampamento de Israel, e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação de Israel. Então, tudo aquilo que estava consagrado a Deus como anatema, nenhum dos israelitas deveria tomar para si. E sabemos que, infelizmente, um deles o tomou algo e o escondeu, Acã. Sabemos que Acã trouxe destruição aos seus, infelizmente. Mas, meu irmão, prossegue o teu propósito com Deus. O Senhor quer te dar a vitória. O Senhor nos ensina, através da sua palavra, que devemos tomar apenas aquilo que é nosso. Aquilo que é do Senhor não nos pertence. E aquilo que é dos outros também não nos pertence, porque isso infringe um dos mandamentos do Senhor, que não devemos cobiçar nada do nosso próximo, nem a sua esposa, nem os seus animais, nem os seus filhos, nem os seus bens materiais, nem nada do que pertence a ele. Porque o Senhor, ele nos provém daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos para a nossa sobrevivência. Então, meu irmão, prossegue. Continua firme na tua caminhada. Continua dando as voltas. E quantas voltas for necessário, dá. Porque o Senhor quer te entregar a vitória. As muralhas cairão. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, deixa o like, compartilha esse vídeo. E também, em nome de Jesus Cristo, eu te desejo a paz.